E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar de um clássico americano de 1937, a novela Ratos e Homens de John Steinbeck, que no original em inglês se chama Of Mice and Men. Pra quem não sabe o que é uma novela, não tem nada a ver com telenovela, tá? É apenas mais um gênero narrativo. Eu gosto de definir de maneira bem simplificada. É maior que um conto e menor que um romance. Mas antes sobre falar do livro em si, eu quero contar como que eu fiquei sabendo da existência desse livro. Não sei se você sabe, mas a educação no Brasil nem sempre foi como ela é hoje. Hoje, todo aluno tem o direito de uma vaga na escola até os 17 anos, até terminar o ensino médio. Nem sempre foi assim. Há décadas atrás, o Estado não tinha obrigação de dar um ensino médio de graça em escola pública. Então, o que acontecia, principalmente em cidades do interior, que foi o caso da minha família? Simplesmente não existia uma escola de ensino médio de graça, era só quem podia pagar que podia frequentar. Então, pessoas que começavam a trabalhar muito cedo, primeiro que elas não tinham dinheiro e também não podiam ir para a escola durante o dia, que era o horário que tinha vaga nas escolas, particulares normais. Então, minha mãe, ela inicialmente só fez até a 4ª série, ela mudou para a cidade, que ela morava na zona rural, aí ela conseguiu ali estudar, acho que a 5ª, 6ª, depois ela se mudou para uma cidade maior, conseguiu fazer a 7ª, 8ª, e aí por muito tempo ela não estudou mais, porque simplesmente não tinha como estudar. Muitos anos depois, quando eu já era maior, eu tinha meus 11 anos, a minha mãe voltou a estudar. E ela foi fazer supletivo numa escola particular, que tinha turmas à noite, chamada Ensinos, lá em Novo Hamburgo, na cidade onde eu me criei. E eu lembro que ela ganhou uma agenda dessa escola. E óbvio, ela não usou muito a agenda, ela deu para mim para eu brincar. E essa agenda, ela tinha, assim, no início dela, várias dicas de leitura, falando, assim, de grandes clássicos da literatura universal. Aí tinha lá vários clássicos, como Viagens de Gulliver, 20.000 Léguas Submarinas e tal. E aí tinha um livro lá chamado Ratos e Homens. E aí descrevia brevemente, assim, de que se tratava o enredo e falava que era uma grande história de amizade. E assim, aí o livro falava, que era um livro muito bom, muito maravilhoso, que ainda que fosse difícil de conseguir um exemplar. Mas eu fiquei muito curiosa para aquele livro. Nossa, eu quero saber, o cara que elogiou tanto, era sem dúvida o livro assim que era mais elogiado. E eu fiquei muito curiosa para ler. Isso eu tinha uns 11 anos, tá? E aí eu tentei procurar o livro nas bibliotecas que eu tinha acesso, que era da minha escola e a Biblioteca Municipal da cidade, não consegui. Naquela época, mesmo que eu tivesse dinheiro, o que não era o caso, se eu fosse até uma livraria, provavelmente seria muito difícil de encomendar. E esses livros Pocket, que hoje em dia, como a gente tem LPM Pocket, tem até a série Pocket da Companhia das Letras, que são livros mais acessíveis e que tem diversos títulos, não tinha naquela época, então eu não consegui ler, porque simplesmente eu não tive acesso a um exemplar. Então assim, isso era uma época que já existia internet, mas era internet só de escada e eu não tinha internet em casa. Então assim, era muito difícil de ter acesso a determinados títulos. Então assim, eu só quis trazer essa história aqui para vocês verem como assim, nem sempre as coisas foram como são hoje em dia, que com alguns poucos cliques a gente consegue acessar, qualquer grande clássico da literatura. Depois eu acabei esquecendo do livro e só fui ler muitos anos depois, mais precisamente em 2017, quando eu já tinha até me formado na graduação. Mas infelizmente eu não tenho um exemplar para mostrar porque eu li no Kindle, como vocês podem ver aqui. E eu sei que na época eu gostei do livro, mas eu não lembrava de muitos detalhes. E aí foi que agora eu tô participando de uma oficina de escrita criativa e tem um conto que eu quero escrever, que eu quero terminar ele de uma determinada maneira, e eu me lembrei de como termina essa novela aqui de Ratos e Homens. E aí, eu vou ter que reler, Eu não vou falar exatamente o que eu tava curiosa para reler, que eu quero me inspirar, nesse final, porque, assim, por mais que eu seja uma pessoa que não me importe muito com spoilers, eu acho que nesse caso aqui é um spoiler muito pesado, porque é realmente o final da história, digamos, o clímax da história é o final da história, sabe? Porque realmente é um final bem inesperado, algo que a gente não espera que vai acontecer. Então vamos falar do livro, tá? O livro, assim, os dois personagens principais são dois homens, um é o George e o outro é o Lenny. O George, ele é um homem assim, ele não é muito alto, também não é muito grande, ele é um homem normal, magro. E o Lenny é um homem muito grande, que ele é descrito de uma forma assim,
que ele é muito grande, então dá a entender que ele é alto, forte e gordo, sabe? Que ele tem uma força, assim, descomunal. E aí, assim, na abertura da novela, o John Steinbeck, assim, descreve até, assim, o jeito que os dois caminham. E daí ele fala, assim, né, que da maneira que o George caminha e também da maneira que o Lenny caminha, que, assim, ele não balança os braços, ele, assim, ele caminha e os braços simplesmente ficam soltos ao longo do corpo, sabe? Ele também comenta o olhar, assim, agora eu não lembro exatamente como ele define, né, mas ele comenta de como o olhar do Lenny é meio diferente. Os dois são trabalhadores na Califórnia, numa parte rural da Califórnia, bem na época da Grande Depressão dos Estados Unidos, né, que é pós 1929. Então, assim, é um lugar de muita pobreza. Eles basicamente trabalham, assim, pela sobrevivência. E, assim, os dois, assim, estão sempre juntos buscando, né, trabalho de fazenda em fazenda, de rancho em rancho. E, assim, o George é um cara muito pragmático e ele meio que toma conta do Lenny, porque o Lenny, assim, logo de início a gente já percebe, ele tem uma deficiência mental. A gente não sabe exatamente o que é, até porque nessa época provavelmente os diagnósticos não eram lá muito precisos, né? Eu acho que hoje seria classificado como autismo junto com deficiência intelectual, pelas características que são trazidas aqui, né? Porque ele tem, assim, às vezes dificuldade de ler certas situações, ele tem uns hiperfocos muito específicos e ele tem também, às vezes, dificuldade de guardar certas informações. E aí, assim, a cena que abre o livro é basicamente o George e o Lenny saindo de uma fazenda e indo trabalhar em outra. E eles meio que estão acampados num lugar e estão conversando. E aí o George começa a comentar como que vai ser o dia seguinte e ele começa, assim, a instruir o Lenny como que ele tem que agir. E aí o George insiste várias vezes, tu não fala nada. Tu não fala nada, tu deixa que eu falo tudo. Porque, assim, se tu começar a falar, eles vão se dar conta de como tu é e não vão nos dar trabalho. Mas se eles tiverem trabalhar primeiro, eles vão ver como tu é forte e como tu trabalha. Então, assim, ó, primeiro mostra o teu trabalho. Então, assim, ele fala isso pro Lenny e ele daí depois pergunta, tá, Lenny, o que tu vai fazer amanhã? Então, assim, ele faz o Lenny repetir e o Lenny tem uma certa dificuldade de lembrar. E aí o George dá mais uma informação pra ele. Ó, se acontecer alguma coisa, se tu te enfiar em algum problema, tu vem pra cá onde a gente tá agora, que depois eu venho te buscar aqui. E aí depois a gente descobre que eles vieram meio fugidos de uma outra fazenda que eles estavam trabalhando, porque, assim, o Lenny, ele viu, eu acho que a roupa de uma menina, porque ele tem, assim, uma certa coisa de gostar da textura das coisas. E ele gostou muito de um vestido de uma menina, e ele começou, assim, né, a querer acariciar aquele vestido. A menina se assustou, né, com um homem daquele tamanho, e ela começou a gritar. E aí acharam que ele estava tentando estuprar ela, então eles tiveram que sair fugidos de lá. E aí, assim, aí eles estão, né, nesse acampamento e o George começa a falar, nossa, mas Lenny, a minha vida seria tão fácil se eu não tivesse tu comigo. E daí ele começa a falar como a vida dele seria mais fácil se o Lenny não estivesse junto. E é uma coisa, assim, que dói na gente, sabe? Daí eu fico imaginando como que o Lenny se sentiria tendo que ouvir aquilo, que ele é realmente um fardo pro George. Aí o Lenny diz assim, não, eu vou morar numa caverna, não precisa te preocupar comigo e tal. E daí o George fala, não, eu falei pra tua tia que eu ia tomar conta de ti, não é porque ela morreu que eu não vou tomar conta de ti, né? Que eu não vou cumprir minha promessa. Então, assim, dá pra ver ali que ele prometeu que ele ia tomar conta do Lenny, ele tá cumprindo essa promessa que ele fez pra alguém. E aí, nessa altura, sim, o George se dá conta que o Lenny tá com um ratinho, assim, e esse ratinho tá morto no bolso dele. Aí o George fala assim, joga esse negócio fora. Daí o Lenny, assim, faz toda uma novela que ele não quer jogar o ratinho fora e tal, mas ele falou que ele tava acariciando e acabou matando sem querer. Aí o George fala que depois eles podem conseguir até um filhote de cachorro, porque talvez o filhote de cachorro vai ser maior, aí o Lenny não vai matar assim com tanta facilidade. E aí também o Lenny começa a perguntar assim, e as lebres, né? E aí o George fala, nossa, mas tu gosta dessa história, né? Aí o George começa a comentar como, assim, como vai ser a vida deles quando eles finalmente conseguirem comprar uma terrinha para eles e eles vão poder morar lá sossegados, não vão ter que sair correndo mais de nenhum lugar, não vão ter que se humilhar buscando trabalho, porque, assim, as condições de que eles trabalham aqui são péssimas, né? Então, assim, ele começa, assim, a alimentar esse sonho e, assim, ó, o Lenny tem um prazer enorme, porque o sonho dele é poder cuidar dessas lebres, poder alisar esse pelo macio dessas lebres, dar alfafa para elas. E é assim, né, é uma coisa que deixa, assim, o Lenny calmo, né, quando o George começa a falar nisso. Bom, eles finalmente, então, chegam na fazenda, né, onde eles estão buscando emprego, e aí chega o capataz lá e começa a conversar com eles. E aí, né, como combinado, é o George que fala tudo. E aí isso meio que acende uma luz, assim, né, na cabeça do capataz. Tá, por que o cara não fala? Aí, assim, fica uma situação meio estranha, porque o cara desconfia que talvez o George tá meio que, né,
pegando o dinheiro que o outro cara, que o Lenny faz. Então fica uma situação meio constrangedora assim também. Depois, enfim, eles conseguem ser admitidos mesmo nessa fazenda e eles conhecem o filho do dono da fazenda, que é um tal de Curly. Ele é um cara assim que ele recém se casou e aí a esposa dele vai ser um personagem importante também. E ele é um cara assim que ele é muito pequenininho, ele é muito almofadinha, sabe? E de cara, nem o George nem o Lenny gostam do cara, porque o cara assim, ele é meio invocado e quer arrumar briga com todo mundo, inclusive com o Lenny, o que deixa o George bastante preocupado. Aí vão aparecendo uns outros personagens, um deles é o Candy, que é um cara já bem velho e que perdeu uma mão. E esse cara, ele tem um cachorro que também é velho. E aí assim, tem um outro cara que tá lá junto que fala assim, ai, tu tem que te livrar desse cachorro, né? Tem uma cadela ali que deu cria, pega um outro filhote e mata esse cachorro aí, esse bicho tá só sofrendo. E aí o cara não quer que matem o cachorro, assim, né? Porque ele dá pra ver que ele tem um apego mesmo. E aí o cara fica falando assim, não, porque esse cachorro já não serve mais pra nada. E aí o Candy, né, que é o velho, fala, não, mas tu tinha que ver quando ele era um cachorro jovem, pra tu ver como ele pastorava e tal. E assim, dá pra ver que o Candy tá se vendo nesse cachorro velho, sabe? Porque ele já é um velho que não tem uma mão. Daqui a pouco, o que vão fazer com ele? Daqui a pouco ele vai ser totalmente dispensável. Onde é que ele vai viver, sabe? Ele é só um empregado. Então assim, dá pra ver que ele se vê naquele cachorro. E aí o outro cara convence ele a matar o cachorro e é uma coisa horrível, assim. E aí depois ele meio que se arrepende, que ele diz que ele mesmo tinha que ter matado o cachorro, e isso vai ser muito importante pro que acontece no final do livro, sabe? Mas enfim, não vou me segurar, não vou contar aqui pra vocês o que acontece no final. E aí assim, continuam com a vida deles, assim, a história se passa muito rápido, né? São assim 100 páginas a história. Aí um dia tá o Lenny e o George conversando no quarto, e daí assim, o George começa a falar de novo, né, daquele sonho dele de ter um rancho com as lebres e tal, e aí o Candy ouve essa história. E aí o Candy se enfia na história e diz assim, olha, eu tenho umas economias, se eu entrar assim, ó, com uma boa parte do valor, vocês deixam eu ir junto pra vocês, pra esse lugar? Porque o George, na real, por mais que fosse um sonho assim meio irrealizável, o George já tinha assim a ideia de onde que ele compraria. Então assim, o dinheiro que o velho tem não era o suficiente, mas assim, se eles trabalhassem mais uns meses, se eles tentassem negociar, de repente ia dar certo. E daí o George até fica com a esperança assim, de que isso realmente vai acontecer. Só que aí, coisas acontecem. Acontece tragédia atrás de tragédia, mas uma coisa muito interessante é que tem um outro personagem que é um homem negro, que é o Crooks. E o Crooks, assim, ele meio que ouve falar desses planos e ele já diz de cara, isso aí não vai dar certo. E aí aqui tem uma questão, porque assim, isso aqui é considerado um grande clássico da literatura norte-americana e que eu saiba, isso aqui por muito tempo foi assim, muito trabalhado em escolas nos Estados Unidos. Eu acho que ele é um livro que ele demanda uma certa maturidade, não só de leitura, mas também de idade, para tu perceber as nuances aqui, sabe? Não sei, eu acho que ele é trabalhado, talvez, na escola por ele ser fininho, mas eu não sei se é uma das melhores da decisão, porque ele é um livro muito denso, sabe? Apesar de ser pequeno. Aí, assim, o livro hoje em dia é acusado de ser racista, e ele realmente é, só que eu acho que aqui o John Steinbeck tá tentando retratar uma realidade que ele mesmo viveu, né? Porque ele foi trabalhador também nessas fazendas, assim, sabe? Então, por mais que seja racista, é algo verossímil de acordo ali com aquela sociedade que ele tá trazendo pra dentro da narrativa, sabe? É verossímil com o que realmente era os Estados Unidos nessa época. E aí esse personagem, ele não vai poder dormir no mesmo dormitório que os outros empregados dormem, ele vai ter um canto só pra ele, que é lá junto com o estábulo, com os animais. E aí, assim, os outros caras não podem entrar lá também, porque ele não é permitido entrar no lugar dos outros caras, sabe? Mas o Lenny não consegue ter muita noção, assim, dessas barreiras, né? Ele é muito ingênuo em função da deficiência dele. E ele acaba entrando um dia no quarto desse Crooks, eles acabam conversando e tal. E aí, assim, o Lenny acaba dando com a língua dos dentes, falando dos planos deles, né? De ter esse rancho e tal. E o Crooks fala, né? Isso aí não vai dar certo. E é tipo assim, eu já vi muito cara falando disso, de ter uma terrinha pra si mesmo, os caras acabam gastando tudo em bebida, em puteiro, em jogo. E assim, é muito duro ver aquilo, porque assim, pô, eles estão tentando sonhar, sabe? E o Crooks, assim, ó, chega com tudo com a realidade. E aí, enfim, né, várias tragédias acontecem. E assim, gente, é um livro muito, 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 muito triste, assim, ó, de a ponto de, meu Deus, eu não vou aguentar reler isso aqui até o final, sabe? É muito sofrido.
Porque assim, são só pessoas tentando viver com um mínimo de dignidade. Aquele personagem Candy ali, ele só quer ter o direito de viver o restinho da vida dele com um mínimo de dignidade. Isso é negado a ele, sabe? Assim, a gente é muito, muito dolorido. Outra coisa que é um debate aqui também é a questão da deficiência, né? Da deficiência da pessoa que cuida do deficiente. Porque assim, aqui o George, por mais que às vezes ele seja cruel com o Lenny, ele também tá muito cansado, sabe? E daí eu lembro das histórias, assim, de que volta e meia aparecem que, assim, era o filho deficiente e a mãe tava lá isolada, a mãe acabou morrendo, e aí o filho acabou morrendo de inanição porque a mãe morreu e não tinha mais como cuidar do filho, assim, que foi uma tragédia, que eu acho que foi uma notícia que eu vi há uns tempos atrás. Então, assim, aí também teve outra vez, né, que a mãe acho que acabou matando o filho que era deficiente, ela tentou se matar e não conseguiu. Então, são histórias muito trágicas que mostram, assim, como é difícil não só a vida do deficiente, mas a vida da pessoa que cuida, porque a nossa sociedade não tem estrutura para lidar com essas pessoas. Então, assim, aí tem todo um debate, né? Mas, assim, gente, por mais que seja tão triste, eu acho que isso aqui, ó, a gente entende por que isso é um clássico da literatura. Porque a maneira que o Steinbeck que ele descreve os personagens, que ele assim, ó, cria personagens que têm toda uma densidade. Porque assim, por mais que o George seja um cara que muitas vezes é cruel com o Lenny, ele também é um cara que cuida, que prometeu, não, eu vou cuidar dele sim, é um cara que se preocupa, sabe? Então assim, nossa, como ele cria personagens bons, bem feitos, e assim, é tantos personagens aqui em só 100 páginas e ele consegue criar todo esse universo, sabe? Realmente é incrível, e eu agradeço muito, né, que lá naquela agenda, assim, há muitos anos atrás, foi criada em mim essa expectativa de ler esse livro e realmente atendeu e superou todas as expectativas. E hoje, assim, eu tô relendo porque eu quero, né, escrever alguma coisa. Isso aqui é a grande referência de descrição de como descrever uma cena trágica. Então, assim, fica a recomendação dessa leitura para vocês. Espero que, assim, por mais que seja triste, vale muito a pena. Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima.